obra que você não tem capacidade. Não confie que o dinheiro da administração vai vir para você pagar. Não tenha capital, capacidade financeira. Por quê? Por vezes, Rosângela, a administração pública vai atrasar. Eu ia te perguntar isso aí, porque nós temos problemas, né? A gente somos também um veículo de comunicação, então a gente tem bastante demandas também com relação a obras públicas. Muitas vezes também a licitação ganha aquela empresa, na licitação anterior, eu não sei com essa mudança da nova lei de licitação, né? Muitas vezes uma empresa ganhava pelo menor preço e tudo mais, e de repente no meio da obra dava um problema, ela não conseguia entregar a obra. Sim. Isso daí era paralisado e a prefeitura, ou que seja a Câmara, tem que começar todo o processo novamente. Não necessariamente, tá? Dependendo do que veio para esse processo licitatório, se, por exemplo, o segundo colocado tem condições de continuar aquela obra, e nós chamamos isso de remanescente de obra, ele pode assumir. Mas nem sempre isso é possível. A depender do tempo em que aquela licitação já foi realizada, a depender das empresas que vieram, porque a empresa ela não é obrigada a trabalhar, a aceitar o remanescente de obra. Entendi. E como, a segunda colocada no caso. E como obra pública é um tipo de serviço que está muito sujeito a uma variação de mercado, uma variação de preço muito grande. Com certeza. Porque numa planilha de composição de custos, você tem ali, além dos materiais, você tem serviços, né? Salários, impostos, você tem a lucratividade da empresa, está tudo envolvido, tudo compõe aquela planilha de custos. É muito difícil que uma empresa, uma segunda colocada, aceite por aquele preço de maneira responsável, tá? Até porque se ela ficou também em segundo lugar, é porque o preço dela é diferente. É diferente. Né? E normalmente ela não consegue manter aquele preço. Sim. E aí... Principalmente ao contar do prazo que a obra, né, 2, 3, 4 meses, ela não consegue manter. Não consegue. O preço. E aí, exatamente isso. O tempo passou e as formas de correção que a lei permite, elas às vezes não atendem ao que a empresa quer. Então, não é necessário que sempre se comece tudo do zero, mas é muito comum que a administração tenha que responsabilizar aquela empresa que paralisou, e aí existem mecanismos contratuais, editalícios e legais para a responsabilização daquela empresa. Então ela vai ter que ressarcir. Obviamente que ela, né, o que ela fez, pelo que ela fez, ela responde, e ela recebe, mas ela responde pelo que ela deixou de produzir, ela responde pelo tempo. Então, imagina uma obra numa rodovia, uma paralisação de uma obra numa rodovia. Nós estamos falando de mortes. Eu sou de uma região, sou ali da região de Varginha, nós convivemos ali com uma obra entre Varginha e Três Pontas, que infelizmente aconteceu isso. A empresa começou, não deu conta de concluir, e ali agora há pouco tempo é que as obras foram retomadas, e isso causou inúmeros acidentes e mortes, inclusive. Então isso custa muito. Então, é claro que a empresa responde, mas o principal prejudicado, Rosângela, como sempre, é o povo. E aquelas vidas que se foram, não voltam. Não voltam mais, né? Ô Paulo, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas durante o processo licitatório? Principalmente informação, Rosângela. São muitas as dificuldades, tá? Muitas, mas principalmente informação. Infelizmente, esse tipo de serviço de consultoria para as empresas ainda é muito deixado de lado. Dificilmente eu vejo, inclusive em empresas maiores, um serviço de consultoria ou assessoria específico para licitações. Normalmente, o corpo técnico de engenharia da empresa, ou às vezes a diretoria, levam adiante os procedimentos sem nenhum amparo de um advogado, às vezes. Complica, né? E muito mais, porque quando se fala nos colegas advogados, nem todos, às vezes você tem ali no corpo da empresa um advogado especialista em direito empresarial, eventualmente econômico, eventualmente um trabalhista, e não necessariamente um especialista em licitações, que é uma matéria muito específica. Eu gosto de brincar. Com certeza. Da minha turma, né? Eu sou da turma de 2001, então quantos foram para o direito público? Uma pequeno. Todo mundo quer o direito penal, né? O direito civil, o direito de trabalho. Poucos vão para o direito público. Dentro do direito público, quantos foram atuar com licitações? Às vezes nenhum. Então, assim, é um serviço muito especializado e muito necessário. Então, as dificuldades são muitas, mas começa pela informação. As empresas vão para as licitações sem informação. Existem licitantes, representantes de empresa muito capacitados,
Mas essa capacitação ela é adquirida, na maior parte das vezes, com experiência, com os anos. Só que a experiência e o conhecimento adquirido com os anos, você sabe bem, ele custa muito caro. Porque ele custa erro, né? Sim. Você tem que reciclar, né? Você tem que estar sempre se atualizando, né? Sai muito mais barato contratar um consultor para te dar aquele conhecimento, aquela experiência que você gastaria anos para adquirir. Porque quando você gasta anos para adquirir uma experiência, aquilo custou dinheiro. Exatamente. Então, eu acho que esse é o grande gargalo, sabe? É informação. Uma vez que a empresa está num processo licitatório, ela enfrenta o outro lado da moeda, que é a falta de informação dos servidores. Que é um problema gravíssimo também. Nós temos uma realidade hoje, Rosângela, na administração pública, que é até muito, algo que as pessoas não abordam muito e precisa ser abordado. Nós temos um sistema onde de 4 em 4 anos nós temos a possibilidade de mudar o mandatário. Sim. De 4 em 4 anos nós podemos ter um prefeito novo. O tema licitações, o setor de licitações é um setor que sofreu tanto durante os últimos anos com fiscalizações, com uma severidade, punições muito severas, que hoje poucos servidores querem estar no setor de licitações. Essa é a grande verdade. Então, você pega... É o gargalo de um servidor público, né? Com certeza. Então, quando você chega num setor de licitações, normalmente ou você vê o pessoal muito mais antigo, aquele que começou há muitos anos e não quis sair, ou você vê os novatos. E as pessoas que estão ocupando cargos em comissão, que são cargos temporários. Então, o que acontece a cada 4 anos? Você tem praticamente uma reciclagem, uma modificação de todos os servidores. Então, no início de cada administração, que é talvez o ano mais importante para uma administração, você tem servidores que não têm experiência. Exatamente. Então, primeiro, as empresas... Dificilmente tem a continuação, né? Aquele que já está super acostumado, ele continua numa próxima administração, caso não haja uma reeleição. Exato. E o que viola, inclusive, um princípio básico da administração pública, que é o princípio da continuidade. Exatamente. Por isso que o servidor público efetivo é tão importante. Eu não, muito pelo contrário, eu vejo assim, uma importância muito grande no servidor comissionado, aquele temporário, porque ele oxigeniza a administração, ele traz um vigor, ele traz novos ares, ele traz novas ideias, ele tem uma força de trabalho, assim, tá muito animado. Mas o servidor efetivo, ele é fundamental porque ele propicia continuidade, cada um no seu papel. Exatamente. A cada 4 anos nós temos uma modificação quase que total, Rosângela, no setor. Tanto que o primeiro ano de uma administração é o ano em que eu mais trabalho, que é o ano que eu mais ministro capacitações. Então essa é uma dificuldade que as empresas também enfrentam. Primeiro, a sua própria falta de conhecimento. E quando elas capacitam, elas chegam em determinada administração e aí é o servidor que não tem o conhecimento. E aquilo complica todo o processo. Por fim, nós podemos falar infelizmente, das imperfeições do Estado, com relação aos atrasos nos pagamentos, os atrasos nas liberações, né? Então, nós estamos falando de obras públicas, desde obras menores, uma construção de uma creche, até as rodovias. Exato. Né? Eu tenho discutido muito com os alunos e com os clientes agora, essa questão do Rio Grande do Sul, essa triste questão do Rio Grande do Sul, né, que devastou o estado, ela nos trouxe agora novas necessidades, novos paradigmas, e principalmente para os setores de engenharia e para as licitações e obras públicas. Por quê? Porque não basta agora construir de novo, Rosângela. Nós temos que construir novamente, mas com uma nova engenharia. Exatamente, porque ali já comprovou que não funcionou. Não funcionou. E aí? Lembra que eu falei no início a questão do diálogo competitivo? Dessa modalidade que agora está propiciando o diálogo? Eu acho que isso agora vai ter um corpo, vai ter um lugar de destaque. Tá? Então, eu acho que são esses 3 principais problemas: conhecimento da própria empresa, conhecimento dos servidores e as peculiaridades da administração, com os atrasos, com a questão das liberações. A questão da liberação ambiental é uma questão gravíssima, porque às vezes se projeta e se esquece de pensar que os órgãos ambientais têm que liberar toda aquela situação, tem que analisar antes de aprovar. Então, esses atrasos eles prejudicam Acaba também. pegando ali, né? Que práticas podem aumentar as chances de sucesso de uma empresa em uma licitação? Capacitação, responsabilidade técnica, responsabilidade ambiental, conhecimento, história. E tem um detalhezinho que às vezes as empresas elas não se atentam, e isso aí faz toda a diferença, que é o conhecimento do poder público. Como assim o conhecimento do poder público? É porque a
a ética do administrador público é completamente diferente da ética do administrador privado. O administrador privado, ele tá ali objetivando lucro, e isso aí, nada demais, é esperado, e tudo bem.